O programa Em Discussão Segurança está de volta e hoje nós discutimos sobre a intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro e as possíveis consequências desta medida. Flávio, queria que você explicasse um pouquinho por que essa opção por uma intervenção militar. Tá, então eu vou aqui utilizar a expressão intervenção federal no momento sob comando militar, para não gerar confusão com atos que não seriam constitucionais. Pois bem, a intervenção, ela se subdivide em várias espécies na própria Constituição, no artigo 34. Uma das causas que a autorizam é repelir grave ameaça à ordem pública, à estabilidade, inclusive segurança pública entrando nesse entendimento. Há outros tipos, como por exemplo, intervenção para restaurar as finanças de um Estado, que certamente não seria comandada por um militar. No caso, a opção foi por um militar. Então a pergunta aqui é: o comando militar nomeado para essa intervenção, que assume a função de um secretário de Segurança Pública Estadual, portanto uma função civil, é suficiente para afastar as causas que levam o Rio de Janeiro e todo o Brasil a essa situação? Não, não são. Como bem colocado aqui pelos interlocutores, nós precisamos também de ações de cunho civil, social, educacional, revalorização e reformulação de toda a estrutura da polícia civil e militar. Lembro que o Brasil não passa, o índice de apuração de homicídios no Brasil não passa de 5%, porque não se investe na polícia investigativa e na inteligência. Não é? Investe-se mais na polícia ostensiva, militar, porque dá mais visibilidade para o político. Então nós precisamos de uma ampla frente social, respeitando o marco constitucional, porque quem vai sofrer o efeito colateral de eventuais violações será a população pobre que está acuada pelo crime, não é? A revalorização da polícia significa tirar aquela banda podre da polícia. Nós temos as milícias também, não é só o tráfico, temos as milícias nesse contexto. Então é um contexto complexo, heterogêneo, não é? Vou fazer aqui um paralelo com a situação internacional. Assim como na Síria você tem vários atores, no Brasil você tem vários atores que precisam ser enfrentados pelo Estado. E aqui a revalorização da polícia é essencial, assim como a revalorização do ser humano nas áreas sociais mais pobres desse país. Eu colocaria daí essas as causas que me levam a crer que não é suficiente o remédio adotado aqui neste momento. A intervenção só na segurança pública não resolve, né? Como o deputado falou, Carla, pode ter um momento de calmaria, mas depois tudo voltaria como estava. Eu ingressei na Polícia Militar em 1979, final do regime militar. E nós tínhamos várias aulas lá de guerra revolucionária, guerrilha urbana e rural, nós aprendemos todas essas coisas aí. E uma das primeiras aulas que nós falamos em guerrilha, em guerra revolucionária, eu lembro que o tenente ministrando de instrução, ele falou uma coisa que era até tradicional na literatura, dizia o seguinte: quando o exército está nas ruas, é decretada a falência do Estado. Ou seja, quando as polícias não resolvem mais o que deveriam resolver, o Estado está falido. Por isso que eu vejo essa intervenção meia boca de uma maneira muito incômoda. Eu não consigo ver só intervenção na segurança pública, sendo que o Estado, é uma realidade, eu não estou criticando o Rio de Janeiro, mas nós sabemos que o Estado do Rio está falido na segurança, na saúde, na educação, nós vemos isso todo dia na televisão. Então há uma falência total, não só na segurança pública. A segurança pública é aquela ponta do iceberg que mais aparece. Mas nós cansamos de ver hospitais fechados, necrotérios abandonados com os corpos numa situação terrível, porque não tinha dinheiro, não tinha carro de defunto, não tinha médico legista. Isso é o que eu estou lembrando de cabeça, entendeu? Então, não adianta só intervenção na segurança pública. É necessário, como o professor falou, uma ação geral para que aquela pessoa que está, de repente, sendo dominada pelo tráfico, influenciada pelo tráfico que lá, ele sabe que se ele for no hospital ele vai ser muito bem tratado, ele vai ter uma segurança, vai ter uma saúde de acordo, os filhos dele terão uma educação de acordo, vai ter emprego para todo mundo, ele pode se afastar do tráfico, da influência do tráfico. Mas não vai acontecer isso, porque o tráfico, nós sabemos, isso é público e notório, que nas favelas, na periferia, o tráfico faz a vez do Estado. Isso é a base da guerra de guerrilha urbana, é o tráfico fazer a função do Estado. Ajudar o cidadão onde o Estado não ajuda. Ele vai passar a ser leal ao tráfico, é uma coisa hiper, super, mega, mundialmente conhecida. Não há vácuos de poder. Não há vácuos de poder. É simples assim. Ou o Estado domina ou ele vai perder. E está perdendo. E aqui eu vou fazer um paralelo de dinâmicas de recrutamento pelo tráfico. Falávamos sobre a África agora há pouco.
Na África, um fenômeno combatido mundialmente é o da criança soldado, que é sequestrada das suas famílias e passa por um treinamento militar e com 9, 10 anos já são combatentes. Uma situação trágica para a humanidade. No Rio de Janeiro, para cada traficante que morre em combate com as forças de segurança, 2 novas crianças serão levadas ao tráfico serão arregimentadas pelo tráfico. Por quê? Porque o Estado nunca esteve lá, permitiu a ocupação desse espaço, não é? E agora, o meu receio é que se coloca um recurso, uma instituição valiosa como o Exército, para combater e para suprir uma função que não encontra no enfrentamento direto a solução do problema. Essas crianças precisam de esperança, de escola, de educação, de esporte, de cultura. E eu duvido, não há ser humano que abandone este caminho se lhe é ofertado. E por isso que me parece essa medida muito questionável do ponto de vista da segurança das instituições, dos policiais e dos direitos humanos da população. O Rio de Janeiro é o estado em que a polícia mais mata e mais morre, o que demonstra claramente que há uma doença crônica aqui a ser debelada. Nós temos também a questão econômica. O que a gente está percebendo no Rio é que as indústrias, as empresas estão saindo do Rio por causa da violência. Então, por exemplo, o Brasil hoje, num risco internacional de seguro, é considerado como a Colômbia. Lá tem FARC, tem Estado do Exército de Libertação, tem grupos guerrilheiros e terroristas lá, e nós estamos considerando a mesma coisa. Então, quando se faz uma análise de risco para uma empresa, a empresa ela fala, não quero, não me fale em Rio de Janeiro. Bem lembrado. Né? Então, quer dizer, a parte econômica do Rio de Janeiro, a gente vê as lojas tradicionais do Rio falindo. O ano passado só a indústria... É um efeito dominó isso. Exatamente. O pessoal não quer entregar carga no Rio porque não quer entregar carga. O Correio está cobrando agora uma taxa maior para entregar carga em lugares de perigo. A indústria, só o ano passado, gastou 11 bilhões de reais. As lojas que fazem cargas naquela região, elas não sabem mais o que fazer. Então, quer dizer, não querem entregar mais. Então, a pessoa lá comum, ela vai comprar lá um produto... ela tem que ir buscar na loja agora, porque eles não querem mais levar, porque o risco é muito grande. E a gente está falando de dinheiro. Com isso, o que o Estado está acontecendo? Está perdendo receita, está perdendo empregos e não está gerando nada. Então, quer dizer, como aqui o Flávio estava dizendo, o tráfico, sabendo disso também, ele alicia as crianças e também para a criança, é igual faz o Estado Islâmico. Porque para entrar no Estado Islâmico não precisa ser muçulmano. O que precisa é você querer ser um soldado. Então o que ele faz? Eu te ofereço a mesma coisa, por exemplo, oferecer para um adolescente que não tem nada naquela região, que vai ganhar $200 por mês, vai ter carro e vai ter arma. E vai ter o principal, o poder. Ele vai ter o poder da minha vida, do cidadão. E aqui é a mesma coisa, o traficante sabe disso. Então... aliciar as crianças ou adolescentes é muito mais fácil, porque o Estado não está presente. A gente falou lembrando que aqui... essa situação não é de agora, né? Não. Porque você antes já vinha lá na época da prostituição, Isso. os bicheiros, Ela só foi evoluindo. o tráfico, as milícias. É uma doença crônica. Pode ver que está sempre assim. isso mesmo. Onde é que está a ponta do novelo? Como é que começa a se consertar tudo isso? A gente já falou um pouquinho que a intervenção não foi uma boa, como o deputado disse, pode até trazer um estado momentâneo de paz, né? Mas que sem uma infraestrutura, uma inteligência, estratégia e tudo, volta tudo como era antes, né? Mudança de postura. Por onde que se começa a desenrolar tudo isso? Mudança de postura governamental. Eu vejo isso. Nós precisamos ter pessoas que realmente se preocupem com o cidadão, não só digam isso. Nós precisamos de uma mudança na saúde, estruturalmente total na saúde. Na educação, precisa rever a educação. Nós começamos a fazer ideologia em escola, nós precisamos voltar o cidadão a ensinar ele a viver. O jovem, a criança, ter esperança, segurança nas leis que vigem no país, na valorização, no trabalho, entendeu? As leis trabalhistas, a valorização do trabalhador, no lazer. Sabe, e isso nada mais é levado em consideração, pode ver. A sociedade, ela está abandonada. Sem esperança. Hoje, o cidadão, ele se enfia a cabeça dentro
no computador, como é que chama isso aqui, na mídia social, rede da televisão, social. e ele esquece que ele tem uma vida. Isso aqui acaba gerando uma série de coisas que afasta a própria pessoa da vida social. Então hoje, nós não valorizamos mais a vida, nenhum de nós aqui. O A gente Ricardo acostumou com a falou- morte, acostumou com a desgraça. O Ricardo falou sobre essa Exatamente. questão, né, de dar um carro, tem uma arma e tem o poder. A gente vive essa inversão de valores mundialmente? Sim, mas não, eu não acredito nessa proporção aqui do Brasil. Fazendo um paralelo até com os Estados Unidos, nos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil, como o Coronel estava dizendo, a gente tinha, não é fazer demagogia, mas assim, hoje nós tivemos um carnaval aí, 20 milhões de pessoas nas ruas. O que acontece? A gente não consegue levantar esse número de pessoas para falar sobre o país. É difícil. Não. Mesmo em aula, você não consegue. Ninguém se Ele interessa. entrar Ninguém se nessa interessa, seara. exatamente. É uma questão de mentalidade. Pois não. Então, só para concluir aqui, você fazendo um paralelo com os Estados Unidos, nos Estados Unidos você é um cidadão. Eu hoje não me considero como cidadão porque eu não confio nas instituições. Exato. Seja qual for ela, eu não confio. Ninguém confia mais. Então, quer dizer, nós estamos perdendo, já perdemos essa sensibilidade do que é o Estado. Diferente muito, por exemplo, dos Estados Unidos. Você fazendo críticas aos Estados Unidos, mas as instituições são seguras, elas são sólidas. Então, o que a gente vê aqui, como o Coronel estava falando, redes sociais, você vê aquele monte de fake news e as pessoas acreditam naquilo. Então, quer dizer, ele não tem nem a sensibilidade de tentar entender o que está acontecendo, porque a gente já não tem mais referência no país. Quem é que está falando a verdade? A gente não tem, infelizmente, nós perdemos isso. Então, para resgatar isso, é um processo muito lento, é um processo que a gente tem que renovar todas as instituições brasileiras para a gente recomeçar esse país. Outros estados brasileiros já tiveram problemas de segurança pública, já pediram a intervenção, ela foi negada em anos anteriores. Qual a possibilidade disso acontecer também em outros estados agora que foi decretado no Rio de Janeiro? Eu vejo no momento eu entendo que essa possibilidade é mínima por duas razões. Primeiro, não há estrutura para isso. Segundo, nós temos no Exército em torno de 215 mil homens, hoje se não me falha a Mais memória, ou menos. no Exército, nesta Força Armada. Não vejo estrutura para isso. E segundo, o governo não sabe o que aconteceria se decretasse uma intervenção federal em outros estados. Por isso que eu digo, e aliás foi admitido pelo próprio general Braga Neto, o que ocorre hoje no Rio é um laboratório. Daí eles deverão tomar algumas conclusões para saber se haverá ou não outras medidas no futuro. Do ponto de vista político, eu não posso dizer isso. Eu estou falando do ponto de vista estratégico militar. E me parece que o grande risco que nós corremos aqui é chegarmos em dezembro de 2018, nada ter mudado, haverá um desgaste natural das Forças Armadas, não é? E, como nós falamos aqui, não é ela a responsável por consertar esse estado de coisas que nós vemos aqui. Conversando com um capitão do Exército dia desses, ele me dizia, acabo de voltar da Amazônia e lá quem faz o atendimento odontológico é o Exército. Sim. Ou são alguns médicos que resolvem trabalhar em prol do próximo e se mandam para o interior do Brasil, para o norte do Brasil. Quem atende povos indígenas também, mas não é suficiente a nossa presença nos rincões do Brasil. Portanto, o mesmo raciocínio pode ser aplicado aqui. Não é suficiente a presença de militares nas ruas. O trabalho é social, é uma ação social. O Estado precisa reurbanizar. Eu vou lembrar que 52% dos municípios do Brasil sequer tem rede de esgoto tratada. Esse é o país que nós vivemos. Realmente é feio, né? O buraco é mais Não, o embaixo. negócio é feio. É O negócio mais é baixo, feio. perfeito. Não, eu estava ouvindo o professor Flávio falar, eu estava lembrando o seguinte, só um porém que talvez serve de reflexão para os senhores também. Vamos colocar o Exército no Rio, legal. Qual o efetivo que foi para lá? Eu não sei exatamente quantos homens os senhores sabem, eu não sei, mas... O efetivo do Rio mesmo. Mas, por enquanto, só do Rio. Então, mas você veja, você vai para uma missão na favela da Maré, estou usando aquele nome que vem na cabeça por causa do BOP lá, aquela história lá do filme. Tropa de Elite, Tropa de Maré, Elite. só falava naquela Maré. Então, vamos supor, você vai tomar a favela da Maré. Quando a PM estava lá, você tinha um batalhão, quantos homens? 200, 300? Em turno ainda de mudança. Hoje você vai chegar com uma tropa de 200, 300, 400, 500 homens, porque é uma operação de momento. Perfeito. Então ela traz um resultado positivo, traz, como eu falei, aquela paz momentânea, 1 mês, 2 meses, mas quando vai retomar?
Então, essa situação não é adequada. Eu tenho um respeito pelo Exército, assim, incomensurável. Sou amigo, sou apoiador, adoro as Forças Armadas, sou um grande entusiasta pelas Forças Armadas, não só por ser coronel da PM, mas por ser brasileiro que vibra com essas coisas. Mas nós sabemos que não vai dar conta, nós precisamos mudar a nossa legislação penal. Nós precisamos valorizar os trabalhadores das forças de segurança. Nós precisamos mudar a cultura do brasileiro, como em termos de segurança. Aquela cultura de que a polícia ela é a ruim da história, que a polícia está para me prejudicar, que o bandido é um coitado. Nós precisamos mudar essa cultura. Precisamos entender que o bandido, sim, ele é o bandido da história. É ele que prejudica a sociedade, apesar de muitas vezes ele passar um papel de vítima, ele não é. E outra coisa que nós temos que entender, que a polícia, ela não mexe com as causas do que ela não tem influência nas causas, ela trabalha no resultado do crime. Ela não tem, mas você não viu que era um coitado? Não, eu não vi que era um coitado, eu vi que ele cometeu um crime e fui lá e prendi. Ele puxou a arma para mim, eu dei tiro nele também. É simples assim. Isso é simples, como 1 e 1 são 2. Mas parece que a sociedade não entende isso. Ele acha que a polícia tem que chegar no local e conversar com o bandido e entender o lado do bandido. A polícia não é obrigada a isso. A polícia é obrigada a chegar e resolver aquilo. Mas, poxa, a polícia foi violenta, porque o cara, ele era gente boa, mas naquele momento ele estava exaltado. É naquele momento que a polícia tem que agir. Sinto muito. E se ele tiver armado, outro dia teve uma coisa que mataram um cara, todo mundo, mas ele não era bandido, mas ele estava armado. Ele atirou na polícia e morreu. Ponto. Simples assim. A gente fazia uma comparação com os Estados Unidos, a cultura dos outros países. Eu estava aqui pensando, eu tive na oportunidade de visitar outros países, e na Europa isso é muito forte, essa cultura de segurança, por causa das guerras, por causa dos problemas que eles tiveram, é muito forte. Eu lembro que em Amsterdã tem o bairro da Zona lá, o bairro da Luz Vermelha, que é turístico, todo mundo vai na zona para ver as mulheres nas vitrines, que você vai lá, é uma vergonha, né? O pessoal na nossa praia, aquelas mulheres não chegam aos pés, né? Então é uma vergonha, é ridículo aquilo. Você vê as meninas na vitrine, todo mundo faz, é ridículo, é uma bobeira, para nós brasileiros aquilo é ridículo. Mas eu estava com a minha esposa, o grupo de amigos, vamos lá conhecer, vamos lá. E uma coisa me chamou a atenção, muito interessante, estava na zona, maconha, todo mundo fumando maconha porque era liberado. E tinha um rapaz tomando uma garrafa, não sei se era de cerveja, dentro de um saquinho, porque não pode tomar na rua. Então ele estava tomando com um grupo de rapazes, de repente chegaram 2 policiais fardados, deram um toque, eu falava em holandês, eu não entendia, mas eu vi que estava chamando a atenção porque ele estava bebendo e não poderia beber na rua. Fez ele jogar na hora a garrafa no lixo, esvaziar a garrafa e jogar no lixo. E o cara não abriu a boca. Eu achei aquilo de uma coisa interessante. Os caras fumando maconha, a zona, aquele povão lá, e o cara não podia tomar cerveja. É assim, o que pode, pode, o que não pode, não pode. Simples assim. É a ordem, né? O que pode, pode. Pode fumar maconha, pode ficar na zona, mas aqui não pode tomar cerveja, ponto. Agora vocês conseguem ver o Brasil fazendo isso? Agora, só um exemplo, esta questão... Cumprimento da lei, pronto. Veja que interessante. Naquela pergunta que nós debatemos aqui, sobre o que deve mudar, é uma questão de mentalidade. Uma coisa é o Estado. O Estado é uma construção jurídica. Eu tenho um orçamento, território, um poder soberano e a população. Outra coisa é o conceito de nação. Nação não é um conceito jurídico. Ela nasce espontaneamente através da identificação mútua pelo idioma, pela cultura, pelo amor ao país. O que não há aqui no Brasil, por parte inclusive dos seus dirigentes, e sempre foi assim, é a visão de construção de uma nação. Quando um indivíduo não pode beber com uma latinha de cerveja, tem que colocar dentro do pacotinho, isso acontece em alguns estados norte-americanos, e eu me lembro, porque uma vez nos Estados Unidos, um policial veio conversar comigo, o pessoal tomando uma cervejinha, tem que colocar dentro do pacotinho. É para que não dê exemplo para as crianças, a criança não veja a cerveja, o rótulo de uma bebida alcoólica. Isso significa, é um exemplo muito simples, mas significa uma visão de nação. Quer dizer, eu cuido do que deve ser cuidado desde a origem nos mínimos detalhes. E isso não é feito não só por dirigentes, como pela própria população brasileira. Em vários exemplos que não cabe aqui citar. Não é? No dia a dia de todos nós. Então é preciso uma mudança de mentalidade. Não é? A questão da valorização do policial, ela é muito importante. O que o deputado aqui lembrou é que a polícia militar atua de forma ostensiva. Ela tenta evitar ou reprimir um crime logo após a prática dele. E vejam como essa intervenção federal foi decretada e muito mal anunciada. Logo no segundo dia, o ministro dizia que iria pedir mandados de busca coletivos, né? Gerou uma confusão por nada. Ora, se um policial ou um militar como interventor
atua imediatamente após a prática de um crime ou vê que um crime vai ser praticado, ele não precisa de mandado. Então eu estou diante de uma dinâmica ostensiva que já é absolutamente conhecida pelos profissionais do direito. Mandado de busca coletivo e apreensão é um instrumento jurídico exarado por juízes, já numa fase de investigação ou de um processo judicial, busca e apreensão de uma criança que está desaparecida com um pai ou com a mãe, por exemplo. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um mau pronunciamento gerou toda uma discussão desnecessária. Eu só queria colocar uma coisa que é coisa muito simples. O que a gente percebe no Brasil, de polícias também, não só falando do Rio, como vindo um pouco para o macro do país, é um afastamento muito da polícia com a sociedade. Se a gente levantar hoje São Paulo, eu não me recordo, mas é mais de 60% da população de São Paulo que não confia na polícia. Não é só pelo trabalho. Esse afastamento, eu me recordo em 2009, eu estive na polícia de Nova York, foi uma das coisas que a gente conversando sobre isso. Qual foi a ideia deles? Aproximar da população. Porque a gente, fazendo até o comparativo com a rota, trazendo para São Paulo, a rota tem uma postura diferente. Então ela chega um cidadão comum, por que a população de São Paulo, fazendo dentro da própria polícia, fala bem da rota? Porque a postura do policial da rota ele é diferenciado. Então se fizer uma pesquisa diferenciando, sabe que a rota é efetiva, sabe que ela é eficiente e sabe que ela é educada. Se eu for parado por uma viatura, que eu já fui parado pela viatura da rota, ele foi super educado comigo. Então, quer dizer, essas coisas que a gente não vê, e isso afasta muito. Quando você estava falando de imprensa, outra coisa, por que o Exército tem um departamento de comunicação social, a seção de departamento de comunicação social, são treinados? Por que não traz o jornalista para tentar entender o que está sendo feito, o que vai ser feito? Coisas que a gente não vê. Exato. Então, por exemplo, por que os americanos, hoje você tem o jornalista de guerra? Porque eles perceberam que era necessário estar lá na frente, lá no front do combate, da guerra. Então, essas coisas, quando você trabalha a inteligência, isso é muito importante. Você ter trabalhando também essa questão psicossocial, que seja, até educacional, perante a sociedade, perante os órgãos de imprensa. Nosso programa está terminando, mas eu queria abrir um minutinho, até pela importância do assunto, para considerações finais. Eu vou começar então com o Flávio. Pois não. Rapidamente, eu diria, para concluir todo esse plexo de ideias aqui. É necessário discussão sobre a reformulação das instituições políticas do país. O presidencialismo é suficiente? Só para dar uma ideia. O ingresso na carreira política é realmente democrático? Precisamos de mais mulheres no parlamento. Porque é aqui que começam as opções políticas que vão ser refletidas na ponta da lança, onde está a população carente, pobre, massacrada por anos e anos de governos incompetentes, e também o policial que está sofrendo, que está morrendo muito. Então, a opção política é a causa. Então, precisamos discutir, em primeiro lugar, a reformulação das instituições políticas. Alguém está discutindo a eleição para o legislativo? Não. Estão focando apenas no executivo. Isso é muito importante que seja discutido. E segundo, o combate direto, sim, à corrupção, não é? Que afeta toda a sociedade. Eu creio que tudo isso dentro do respeito à Constituição. Isso é muito importante. Doutor Ricardo. Eu só espero que a gente, com essa intervenção no Rio de Janeiro, ela fique só lá e não seja só uma ação política. Porque se for só uma ação política, sem recursos, sem nada, toda a população já está desacreditada. Eu espero que o governo federal, o Congresso Nacional realmente esteja de olho para que isso não seja só uma ação política e que realmente as forças que estão lá, agora já estão lá, que realmente elas combatam o crime organizado e que a sociedade do Rio de Janeiro não fique refém. E que os governos dos estados, que nós não falamos até de São Paulo, mas que os governos dos estados realmente se preocupem com essa questão de segurança. Isso será, esse ano, sem medo de errar, será a plataforma de campanha dessa nossa eleição de outubro. E que o Brasil realmente comece realmente a ver esse problema e que a gente tenha soluções para resolver. Deputado.
Agradecer a presença do professor Flávio, do professor Ricardo aqui na Assembleia, dizer a vocês o seguinte, segurança é um tema muito complexo, uma hora só é insuficiente, mas a gente concorda que muita coisa precisa ser mudada, precisa se mudar nossa legislação, valorizar as forças de segurança, pensar na reestrutura de todo o sistema brasileiro, não só político, governamental, precisamos rever tudo. E uma coisa interessante também, há muitos anos nós estamos com esse problema, justamente agora, no ano da eleição, é que se tomaram algumas providências meio esdrúxulas, mas será coincidência? Não, a gente sabe que é politicagem também. Então vamos torcer pelos colegas nossos do Exército que estão nessa missão difícil, porque eles estão com uma baita de uma bucha na mão e eu quero que dê certo até por eles. Mas que não vai resolver o problema, não vai, porque pode dar certo momentaneamente, mas se não houver uma reestruturação no país, o crime vai continuar forte no Brasil, infelizmente. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso programa. Obrigada. Obrigado. O Assembleia Segurança termina aqui. Lembrando que você poderá rever este programa no canal da TV Alesp no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Vale a pena.